Márcia Maria, mais um programa simples assim com a nossa queridíssima Cris Soler. Olá, gente, tudo bem? Cris, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que infelizmente está em alta E não é atual. e não é atual, que é sobre o bullying. Bullying. Exatamente. E aí, Cris? Porque assim, olha, eu sofri bullying a minha vida Quem inteira. nunca? Quem nunca? Só que tinha outro nome, é assim, né? O pessoal tava um pouco se lixando se você ficava triste, se não ficava. E eu Então, observo, Márcia, que o bullying antes ele machucava fisicamente até mais do que hoje. Mas justamente pela conscientização, ele machuca hoje mais emocionalmente. eu Então acho que por acaba. conta da internet, será que é É a informação, né? a informação, você vai, fica ali, e eu vejo assim, né, que eu tenho netos ali, adolescente, então você vai, as pessoas ficam chateadas ali por uma palavra, e de repente aquele humor que a pessoa estava alegre, né? Olha só o que a pessoa falou, e você olha assim, e fala, mas falou o quê? Né? Que coisa louca. Olha, Márcia, eu acredito, esse assunto dá pano para manga, né? Nossa, tem muita Dá pano coisa para pra falar. manga. Mas eu acredito que a questão é quando você passa a ter consciência da situação. É. E assim, todo mundo tem maldade no seu coração. Sim, Não somos tem como, humanos, não somos tem como, humanos. né? Inveja, sabe aquela pontinha de não querer que o outro se dê melhor que você, Sim, né? Tem, aham. tem muito, tem muitos pontos ali que nos machucam e acabamos devolvendo esse machucado para compensar a nossa dor, proporcionando dor ao outro. Certo. Mas, antigamente, nós não nos preocupávamos com o que o outro pensava. Sim. Para nós, não tinha essa consciência de que a sua intenção era essa. Porque também não era tão difundido. Não, não A era, mas conversa ficava ficava ali. ali, né? Ficava no teu grupinho. Então era o Exato. grupinho daqui com o grupinho dali, um falava aqui, mas limitava-se a isso aqui, Morria, morria aqui, porque né? nós sabíamos que o amigo A, o amigo B, o amigo C, todo mundo tem seus defeitos. Eu conheço o defeito desses três. Então, vou falar do meu? Tudo bem, estamos no mesmo Estamos patamar. kits, né? Estamos quites. Agora não. Na internet, eu vejo pessoas perfeitas, Sim. maravilhosas, sem erros, sem pecados. Então, como assim estão vendo o meu defeito? E aí, aquela pessoa que a vista de tela não tem defeito, é É. como se apontasse o meu com ar de eu tenho motivo para te julgar. Então, Tá, eu isso sou vem um maior que peso. você, Exato. né? Então, o peso que se carrega é muito maior. É. Então, eu acredito que esteja muito ligado a essa consciência do que aquilo que você fala tem realmente uma má intenção, não é só da boca para fora, e o pior, pode ser dito, pode ser compilado por É. alguém que é bom. E esse bom falando mal de mim, então é Ou como alguém se. que eu admiro, Exato. poxa Esse bom vida. nesse sentido Aham. que eu digo, porque Dani, ninguém é põe umas bom cem por fotinhas para cento. nós aqui, pro pessoal ter noção. E aí o que que acontece? O bullying não acontece só com adolescentes. Já começa desde a infância, com criança, Sim. dentro de casa, entre irmãos, é muito comum o bullying. E o adulto, a diferença é que o adulto ele acaba acreditando, mas que ele já está amadurecido, alguns. Mas tem É. muitos que sofrem com isso ainda Então, hoje. né, Cris? Então vamos lá. A gente está vivendo hoje, a gente falando do bullying, aí, mas estamos vivendo hoje uma sociedade, uma sociedade juvenil, uma sociedade aí, aonde o jovem
ele sofre um ataque verbal, onde uma turminha se junta aqui para falar de você aqui, e aí as pessoas que você admira também começa Compactua. a compactua, então você fica uma pessoa ferida, sem querer ir para a escola, sem querer sair do quarto, porque dá a impressão que nada mais te interessa, nem tua família te interessa, nada. É isso. Perde-se, né, a credibilidade. Então, você fica preferindo o isolamento, porque qualquer olhar, o adolescente sente que qualquer olhar a ele é julgador, discriminatório. E eu digo assim, Márcia, o bullying não se trata. Então, eu ouço muitos pais falarem assim: ah, porque a escola não faz nada. Quem tem que fazer é em casa. O bullying Tá. nós tratamos em casa desde o berço. Quando? Como que você trata o bullying? Demonstrando amor ao seu filho. E É. essa demonstração tem que ficar clara se ele está se sentindo amado. Porque eu posso demonstrar o amor à minha maneira. E Tá. acredito que, olha, eu trabalho demais para dar tudo financeiramente que meu filho precisa. Por amor a ele, eu me mato de trabalhar para proporcioná-lo uma vida boa, daquele meu ponto de Você vista. sabe, Cris, que você falando em trabalhar demais, né? Que é algo que de uma outra vez já comentei com Sim, você, que é algo que quase me levou à loucura. Então, é assim, a princípio eu tinha essa imagem de que eu tinha que trabalhar para dar o melhor, e por né? amor aos seus Por filhos. amor aos meus filhos. Só que, gente, acredite, o melhor é você não dá nada de real valor, de valor, e sim você poder ficar do ladinho dele, É o que eles mais né? precisam, né? Assistir televisão junto. Olha, não tenho dinheiro para ir na praia, mas vamos no parque? Vocês topam ir no parque? Vamos e pegar as crianças e ir para o parque. Eu lembro muito na minha infância, eu morava numa rua de vila. E tinha uma vizinha, e essa vizinha trabalhava, a minha mãe trabalhava muito, enfim, a gente era criado na rua, né? Tinha esse privilégio de ser criado na rua, não tem o que tem hoje e tal. E tinha uma mãe que ela chegava do trabalho, ela trabalhava de diarista, e quando ela chegava no trabalho, ela pegava as crianças dela e ia brincar com a gente de queimada. E aí eu lembro que todo mundo queria ela porque ela era maior, era mais forte e tal, e as crianças dela vibrava. Mas depois eu vi as vizinhas tudo falando assim: até parece que não tem o que fazer, vai ver que a casa deve estar toda suja. Uhum. E aí eu ouvi aquilo hoje refletindo, né? Porque o tempo passou, os filhos delas cresceram, o filho dessa senhora cresceu e cresceram, né? Que eram as quatro. E assim, vocês têm aqueles filhos do lado da mãe, como se a mãe fosse uma galinha e os pintinhos ali embaixo. Até hoje. Isso daí eu tenho na minha mente que é reflexo do que ela fez lá quando eles eram pequenos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, vou até pontuar uma situação. Você talvez tenha trabalhado, buscado essa visão, justamente por ter se compadecido das pessoas terem falado de uma pessoa que você admirava. Então, é como se o único defeito dela era não trabalhar. Então, a sua ideia era, então eu vou fazer isso. Claro, estou Sim, julgando, tá? É só um comentário que pode acontecer com algumas pessoas, que é justamente onde nós temos que trabalhar. Qual é o fundo? O que te levou a isso? Porque sempre aham, tem uma resposta lá atrás, dos motivos que te levaram a agir, a se tornar quem se é hoje. Então, só voltando na questão do aham. bullying, o que acontece? Essa demonstração que se tem, os filhos às vezes não reconhecem. Só que também, Márcia, pode acontecer É, aquela mãe super presente que
está ali toda hora cuidando do filho, vivendo por ele, deixa de trabalhar para cuidar do filho, também não tem esse reconhecimento por parte dele. Então, Cris, é outra coisa que eu ia perguntar para você. Como que fica o pai que precisa? Assim, o pai pega ônibus, pega metrô, mesmo que seja de carro, não importa, ele precisa trabalhar, né? Ele não tem como acompanhar o dia inteiro dessa criança, desse adolescente. O pai sai, ele está dormindo, quando o pai volta, a criança está dormindo. E aí? Aí é a sorte, então. Não, não diria tanto sorte. É, Aí eu acredito assim. É, o diálogo é a melhor coisa. O diálogo com sinceridade, com verdade, tá? Não que nós não podemos fantasiar, até quando você estava falando uma situação de pegar o filho no parque, levar. Eu lembrei, teve uma época que eu trabalhei em hospital e tinham crianças, né, acamadas que não tinham o que fazer ali. é, E como que se proporciona alegria a essas crianças? Contando histórias. Porque a imaginação pode nos é, levar, nos trazer até muito mais alegria do que vivenciando uma situação. Então, você se imaginar em um parque, em um passeio, muitas pessoas demonstram, sentem mais alegrias do que aquelas que estão naquele passeio. Tem muitas é, vivenciando o passeio em depressão, enquanto que outras em uma cama de hospital, nossa, encontrando a felicidade, o deleite naquela imaginação. É só um adendo ali. certo. Então, o que, que acontece? São momentos, cada momento é importante. É, Claro, é muito difícil para esse pai, presença, pai presente, a gente fala assim, ser um pai ausente. Não é aquele pai que não mora com o filho. Muitas vezes, um pai ausente é aquele que nem trabalha e vive com o filho 24 horas por sim, dia. sim, O que, sim. que é a ausência? É a ausência da comunhão, de estar próximo. Então, o quanto E de eu não me ter medo, dedico, né, não ter Cris? medo de Porque se aproximar. muitas vezes eu vejo alguns casos assim, em que o adolescente ele tem medo, não é respeito, é medo. Se eu falar isso, ai, vai me xingar, se eu falar isso, aí eu vou levar uma bronca, se eu falar isso, então é o medo, que o medo, É a diferença do temer e do temor, né? Porque assim, quando você teme por medo, isso te afasta. sim, Quando você teme por admiração, isso te aproxima. é, Então, o que, que é importante? Sempre falar a verdade. Olha, hoje eu estou cansado. Vai lá pelo menos dar um beijo, diz que ama, pede desculpa. Olha, o papai queria ter brincado com você hoje, mas eu estou tão cansado, não consigo. Olha, mas eu vou tentar me esforçar. Eu não tenho o mesmo pique que você e tal. Olha, mas eu procurei fazer isso. Então, olha, eu tenho que trabalhar tanto porque o meu trabalho não supre o que eu ganho é pouco, então o pouco que nós temos a gente tem que tentar valorizar, porque isso foi com o meu suor, enfim. Todo diálogo que você puder ter com o seu filho, no sentido. E, claro, aí depende das idades, né? sim, Porque sim. você não vai jogar tanta responsabilidade, tanto peso de sofrimento por uma criança de 5 até 10 anos. Mas Você assim, vai. Cris, por exemplo, eu não sei, eu lembro que na minha fase com os meus filhos, onde eu só trabalhava, porque tinha que pagar aluguel, enfim, aquela coisa toda, né? Tinha que suprir a casa e tal. É, mas eu tinha, sim, a oportunidade de levá-lo no parque, né? Porque você não gasta nada, né? Eu tive várias oportunidades, talvez, de ir para praia, fazer o bate e volta. E não fiz, né? Hora porque realmente muito cansada, mas assim, hoje olhando para trás, e se eu pudesse dar um conselho para os pais, seria: olha, se você tiver
R$ 200 para fazer uma festa de aniversário, chame teu filho e fale para ele, filho, você quer a festa de aniversário ou você quer ir para a praia, fazer um bate-volta e olha, não vai ter dinheiro para Mac, deixa real para ele ali, ó, não vai poder tomar sorvete, nem lata, deixa para ele escolher, porque se ele escolher ir para a praia, vá para a praia. Porque é um momento único, isso fica na memória, gente. Isso vai para o inconsciente. Isso, buscar né? saber o que seu filho deseja. Desde cedo, que é o que você isso. falou. E não. Você sabe que o Dr. Augusto Cury, ele diz o seguinte: é uma pessoa que eu admiro muito, gente. Exato. Um psiquiatra, um dos maiores do mundo. E aí, ele diz assim: que quando uma criança é bebê, os pais ficam na frente da criança e só falta plantar bananeira para a criança dar risada. E aí, quando a criança vai crescendo, ele fica o tempo inteiro falando, porque ele quer ver o desenvolvimento da fala da criança. Só que quando a criança cresce, o pai se cala. Ele deixa de ter diálogo com o filho. Interessante isso, né, Cris? E muitas vezes isso acontece justamente porque, quando é bebê, nós temos um monólogo. Você vai falando. Quando a criança começa a falar, às vezes o pai não quer escutar. Então, já começa a cansar a partir dali. Por isso a importância... Porque a criança pergunta mil vezes a mesma coisa, né? E temos, como pais, por isso a importância de você saber o que é ser pai de verdade. Para não querer ser pai de mãe, né? De um bebê reborn, por exemplo. Ai, gente, nós já falamos. ontem, porque o que acontece? A expectativa... Tem que se ter noção do que é ter um filho e quais as fases pelas quais seu filho passará. Então, tudo isso nós temos que estar preparados. Então, quando você tem essa consciência da responsabilidade, dos desafios que serão enfrentados e saber que é uma troca, o que meu filho deseja? O que ele espera de mim? Eu não sei se eu cheguei a comentar que minha filha assistia desenho, às vezes ela queria assistir comigo e não era sempre que eu podia. Mas eu tirava, assim, um momento ali na semana para assistir o que ela queria. Ela já tinha assistido 500 mil vezes. E ela sentava do meu lado. Mas ela não sentava para assistir, porque ela já tinha assistido 10 vezes. Ela ficava me olhando. Então, ali a TV, eu aqui, ela do meu lado. Então, eu vou colocar ela aqui, eu aqui. Ela ficava assim para mim, para ver qual a minha reação. Ela já sabia o que estava se passando ao ver tal cena. Porque era um aprendizado dela também de saber que tipo de reação ela, como criança, deveria ter frente àquela situação. Não deixa de ser uma cumplicidade aí, uma cumplicidade, Cris? Um aprendizado, desenvolvimento. Então, assim, a própria criança, ela vai buscar meios de crescer, de se desenvolver à maneira dela. Como? Se espelhando em quem ela admira, se espelhando no próximo dela. Então, a importância de você observar o que seu filho quer. O que eu vejo muitas mães nesse caso? Ué, você não queria assistir o desenho comigo, agora você fica me olhando? Deixa, é o momento dela, ela já assistiu. Você já assistiu 10 vezes, para que você quer que eu assista? Não é mais fácil você me contar? É não criticar. Não criticar. Abraçar e falar, ai, que gostoso. Exatamente. Tá com você. E tentar responder à altura dela. O que ela espera? Nós fazemos isso com os nossos amigos. Perguntar para eles, né? E aí, por que você está me olhando assim? Exatamente. Deixa ele responder, Exato, perfeito, isso mesmo. Fala, nossa, você fica me olhando, já assistiu? O que você espera de mim? De repente, você pode ter esse diálogo. Exatamente. E, gente, um diálogo, procura ser amável, né? Naquele momento que você tiver com o filho, por mais que... Olha, é assim, eu vejo hoje, né? Porque não foi assim que eu fiz, tá, gente? Mas eu olhando, e eu procuro passar para minha filha. Filha, se teu filho pedir o teu tempo, dê, porque o tempo que ele está pedindo agora não vai voltar. Sabe o que eu fazia com a minha filha? Ela ficava brava. Sabe que a mamãe quer brincar com você? De quem dorme mais. Vamos deitar aqui, vamos ver quem dorme mais. Eu brincava com ela. Não, mamãe
ir dormir, não. Eu brincava. Falei, olha, essa brincadeira a mamãe consegue cumprir do começo ao fim, né? Então, Brincava. mas você vê, quer queira, quer não, aí teve um diálogo, Sim, né? e Aonde ela fala, não, não quero. E aí você, do outro lado, mas é uma... É algo em que tem a participação ali, né, sim. Cris? E você vê algo simples, mas está tendo um diálogo, E só né? para o nosso público entender que o que nós estamos falando tem a ver com o bullying, para vocês entenderem que o bullying ele é tratado com amor. Quando a criança se sente amada e respeitada em casa, qualquer ofensa que ela receba na rua vai incomodar. Claro, ninguém gosta, fala, foi Não, tudo bem. ninguém. Não, vai incomodar, mas não vai machucá-la a ponto de destruí-la, E ela porque também ela vai se te sente, contar, né? com certeza, ela sabe que ela tem um apoio, ela Aham. sabe onde é escutada. Porque até uma coisa que eu lembrei é, nós como adultos, se vem um amigo seu pedindo para conversar, querendo desabafar, você sabe ser sincero com ele. Ou muitas vezes engolir, você fala, ai, deixa eu respirar fundo, porque está precisando da minha atenção, eu estou cansada, mas deixa eu fazer a minha parte como amigo. Ele te cansou, você dá uma desculpa, você fala qualquer coisa, mas você não bate no seu amigo, você não o discrimina, você procura buscar um equilíbrio. É. Agora, com o filho, parece que não. É como se. Ah, desconto, sabe? Aham. Desconto todo o meu nervosismo, porque eu Aí sei eu que já faço o suficiente já para você, não é é. isso? Eu já E trabalho, já até. te dou o que você quer. Então nós Então, pensamos: exato. por que eu não bato em um adulto? Eu posso bater em uma criança que me chateou, que me tirou do sério. Aham. Garanto que muitos chefes tiram muito mais do sério uma mãe do que o próprio filho. E muitas vezes você engole sapo, você engole seco. Coisa que com o filho você não precisa engolir seco. Sim. Você tem que Tem a olhar nos olhos e oportunidade, conversar. sim, de colocar para fora, olha, eu não gostei disso, eu me senti dessa e dessa maneira, que há uma grande diferença no diálogo, é sempre, em qualquer situação, seja com filho, seja com marido, com amigo, é se posicionar. Então, ao invés de eu dizer, nossa, Márcia, você foi estúpida, você foi grossa, eu posso falar a mesma coisa da seguinte maneira. Márcia, o que você disse me, fez eu me sentir magoada, ferida. Você colocar a sua sensação, Aham. sua opinião, ao invés de apontar o que o outro fez. Entendeu? Você tira a flecha do outro Aham. mostrando o quanto, olha, eu me senti alvo da sua. É porque aí no caso, por exemplo, na foto dessa criança, se ela é uma criança que em casa não tem diálogo, né? Tudo é nos gritos. Ah, eu já dou demais para você, eu trabalho para te dar as coisas, você não tem falta de nada. E aí ela sofre um bullying na Na escola, escola, ela não divide isso não tem com quem porque conversar. não tem um diálogo que deveria ter vindo já desde o berço ali, não tem diálogo. E aí, de fato, ela vai se sentir sozinha, né? Sozinha. Sozinha. Literalmente, esse é o problema. Passa outra foto para nós, E Dani. aí, o que acontece, que alguns, por exemplo, conseguem, O medo aí, né, Cris, da sim, solidão, né? Se sente só. E a solidão machuca, né? A rejeição, rejeição. sim. E o que acontece com muitas pessoas que conseguem superar, mesmo não tendo um apoio em casa, às vezes é ter a confiança em Deus, ter um apoio na religião, na fé. Muito mais a Aham. fé do que a religião. Então, você acreditar que tem alguém que te ama. Nós temos até a própria história do nosso pastor que chegou a nos relatar que na família dele, né, era uma família ali, né, de muitos filhos, né, então não Aham, tinha toda sim. aquela atenção e ele foi estudar a Bíblia com uma senhora que disse assim, olha, Cristo morreu por você. E aquilo impactou Impactou, de uma maneira exato. que ele se sentiu muito amado. E isso
se sentir amado é que quebra completamente a E a dor questão do assim, vazio. a convicção, porque uma coisa é eu me sentir, a outra coisa é eu ter convicção. Sim, E aí você vê, independente de classe social, gente, a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá não, falando, não. É, a gente tá falando daquela criança que tem convicção. Meu pai me ama, minha mãe me ama. Eu posso morar num quartinho, mas eu quero voltar para aquele quartinho, porque eu sim, quero o abraço da minha mãe, eu quero o abraço da minha avó, aquele cheiro da minha avó. E isso faz com que esse adulto se se for torne um adulto forte forte, se fortaleça, emocionalmente, com né? certeza. E aí não tem. O bullying vem, porque, gente, todo mundo vai achar um defeito Não na vamos gente. conseguir acabar com o bullying. Isso Nunca, é humanamente né? impossível, por quê? E outra consciência que precisamos dar aos nossos filhos, que o bullying, ele começa com uma pessoa fraca. Essa pessoa fraca é quem provoca o bullying. Isso é bom, Cris, você pontuar bastante. Cris, explica para o público, para quem está nos assistindo, quem faz o bullying com você, Com quem com sofre o quem bullying? sofre o bullying, é porque é uma pessoa fraca e quer descontar e quer se Com certeza. fortalecendo em você. Você Deixa. oferece aquilo que está cheio no seu coração, o que te transborda. Então, passa lá, Cris, para eles Quando, direitinho. quando seu filho ou você se sentir ofendido por alguém, saiba, se alguém te ofendeu, te magoou, essa pessoa não está bem. E muitas vezes, até num ponto de extremismo que o bullying gera, infelizmente, em nossas crianças, em nossos adolescentes, ele ocorre por quê, Márcia? Uma pessoa, quem sofre o bullying, provavelmente já tem uma depressão, um vazio da falta desse amor. Uhum. Quem provocou o bullying chegou num ponto que esse vazio se tornou raiva, em ódio, a raiva se transformou em ódio. Que esse ódio eu estou transbordando e eu preciso. Então, sabe aquela pessoa que nós até vimos no desenho da raiva que eu comentei, que a cabeça dele é amarela? Sim. Então, uma pessoa cheia de ódio, muitas vezes ela demonstra ser muito alegre, muito feliz. Sabe aquele amigo que está rindo de tudo, brincando o tempo inteiro? Que é aquele provocador do bullying, que é o que mais provoca, Uhum. parece que é o top, né? É o chefe dos amigos. Você já viu isso, né? Sim, sim, o O líder líder, da né? turma. Esse, muitas vezes, tem um vazio tão grande que dói, e essa dor vai gerar raiva. E ele desconta essa raiva em quem ele acredita estar mais fraco que ele. Só que não está. Muitas vezes não Uhum. está mais fraco. Às vezes quem sofre o bullying se sente até um pouco mais amado do que esse quem provoca o bullying. Isso é muito importante. A sociedade ter essa noção. Porque se mostra justamente o contrário. Se mostra que o problema é quem sofre o bullying. Não. O problema maior é quem provoca o bullying. E quando nossa sociedade conseguir enxergar isso, É. muita coisa vai mudar. Porque os maus se veem como os bons. Eu Uhum. sou bom, né? É como nós vemos um bandido com uma arma na mão. Ele é o dono de si, ele manda, acontece, ele te humilha. Tira a arma dele para você ver quem realmente ele é. Exato. E é bem por aí. É a pessoa que provoca o bullying. É assim que nós temos que enxergar. Por quê? Só assim os que sofrem vão se sentir mais fortalecidos a ponto de não se tornar quem provoca o bullying, porque Exato. Porque quando você não é ignora, não você. é quando você lembra que eu utilizo aquela frase: compreender é perdoar sem perceber. Quando você compreende, você perdoa, não há mágoa, É, porque não há dor em si mesmo. Quando a dor não te incomoda, você segue a sua vida, sim. que é o mais importante. É. Então, pessoal, tá aí, né? É a questão do bullying, o recado que a Cris deu. E a importância, gente, de desde o início ali você fazer coisas simples. O dinheiro,
ele é importante, mas ele não tem peso, né? Ele é importante, mas o peso maior é a convivência, é o abraço, é o cheiro, é você falar pro teu filho, ai, eu tô cansada, ai, faz uma massagem você no meu pé, aí o filho, eu não, faz, vai, eu faço no teu, você faz no meu. Brincadeira que não tem dinheiro que pague e aquilo vai ficar na lembrança. Então é isso, até a próxima e obrigada. Até mais.